Neste momento eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes pelo privilégio que Deus tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor para juntos exaltarmos o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Sua morte sobre a cruz, no Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ainda adorar ao Senhor com o hino de número 400. Logo após, presbítero Geraldinho estará fazendo a leitura desta noite e orando com a igreja. Aleluias. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho harmonia. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação.
Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. Aleluias. O presbítero Geraldinho vai estar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou muito alegre, viu? Jesus tem feito muita maravilha. Eu, infelizmente, perdi meu pai semana passada, mas nós temos conforto que ele não sofreu. Ele estava com 102 anos e todo mundo esperava mesmo um dia ele, né? E graças a Deus ele não teve, não ficou doente na cama nem nada, né? Graças a Deus, Deus levou ele em plena comunhão também, né? Graças a Deus. Então eu vou ler aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra no Salmo 37, e o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Vou ler esses dois versículos, né, para só esses dois, né, irmãos? Era obrigação ler mais, né? Mas o tempo já está, né? E a gente quer ver o estudo, né? Então vamos orar. E os irmãos oram para Deus dar o conforto. A minha família lá, de ter perdido meu pai, nós mais velhos compreende, mas os outros mais novos não, né? Então é tudo a coração dos irmãos. Então vamos orar. E quem necessita de oração, irmãos? Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos trazido aqui, por o Senhor estar dando esse privilégio. Deus Altíssimo, Pai, abençoa, Senhor Deus. Oh, glória a Deus. Abençoa esta igreja que vai morar na tua glória, Jesus querido. Todos aqui os irmãos que aqui vieram, Jesus querido, oh Pai, vem nos abençoar. Todos aqui, Jesus querido, oh Pai. Neste momento nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome do teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Neste momento nós estaremos ouvindo, é o quarteto, né? É o quarteto Moreira ali que vai estar louvando o nome do Senhor. E nós vamos, antes que eles louvem, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos avisar os irmãos que estão aqui na igreja e também você que está ao alcance de minha voz, né? Assistindo aí pela live, que nós, todos os dias de culto, nós estamos com a igreja aberta para receber o seu dízimo, a sua oferta, porque nós precisamos, né? Estamos sentados em um banco, né? Todo confortável, também estamos gastando com a luz, né? Energia, água e todos esses paramentos aí, né? Para prevenirmos a cada dia mais. Então, nós temos um gasto muito grande, então precisamos da ajuda dos irmãos. Então, todos os dias, os irmãos podem trazer aqui sua oferta, seu dízimo, também a oferta do missionário, porque o missionário está lá no campo e ele precisa também da nossa contribuição. Então, queremos pedir a você que traga a sua oferta, o seu dízimo, e Deus
vai continuar sustentando a sua casa, não deixando faltar nada na sua casa, né? O alimento de cada dia. Por isso, neste momento, nós queremos ministrar sobre a sua vida prosperidade, né? Que nunca haja na sua casa necessidade. Então vamos orar, pedindo a Deus que continue abençoando cada um dos irmãos. Altíssimo e eterno Deus, estamos na tua presença, queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na tua casa, cada um dos irmãos que estão aqui na nave da igreja. Também aqueles que estão assistindo, ó Pai, através do seu aparelho celular ou também no computador, esta live. Queremos pedir que o Senhor continue abençoando os teus filhos. Não deixe faltar na casa dos teus filhos, ó Pai, e queremos ministrar a bênção sobre cada dizimista, cada ofertante, aqueles que contribuem para a obra missionária, que o Senhor continue abençoando os teus filhos. Pai, agora em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos cantar o hino da harpa de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com rocha verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede de ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Em nome de Jesus. Queridos, neste momento nós
estaremos ouvindo a palavra de Deus com o nosso irmão Leonardo, que estará nos transmitindo a palavra de Deus nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Para nós, motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, nós vamos meditar um pouco, irmãos, na leitura na revista de escola dominical, que era para ser no domingo passado, mas como foi a Santa Ceia, né? Nós não tivemos a live da escola dominical. Aí o nosso pastor Vandeci achou por bem nós estar falando um pouco sobre ela nesta noite. É uma lição de uma importância muito grande, porque nesse trimestre nós estamos estudando os princípios divinos para um tempo de crise, e nós sabemos que nós temos que estar preparados na palavra do nosso Deus para nós vencer os momentos difíceis do dia a dia. Não só pelo fato de estarmos vivendo essa crise da pandemia, né? Mas também os irmãos há de conver comigo que esses últimos dias nós temos vivido uma crise em várias esferas, né? Na esfera política, na esfera familiar, né? Então nós temos que estar bem atentos para a palavra do nosso Deus. E nessa noite nós vamos fazer menção da lição de número 5, que foi de 2 de agosto, né? E esse trimestre nós estamos comentando sobre a reconstrução de Jerusalém, que está inserido dentro do contexto do livro de Esdras, de Neemias, Ageu e Zacarias. São os livros que contêm a respeito do assunto da reconstrução de Jerusalém e do templo de Deus em Jerusalém. O título da nossa lição nessa noite, ele está falando assim, ó: Zorobabel recomeça a construção do templo. Essa noite nós vamos falar de recomeço. Os irmãos sabem que recomeçar é mais difícil do que começar, né? Porque começar você pega do zero, você tem um planejamento que você pode discorrer sobre ele para qualquer área da nossa vida, né? Seja construção, seja estudo. Os irmãos já viram como que eu mesmo fiquei muitos anos sem estudar, Bárbara. E quando eu retornei, como que é complicado? Porque o recomeço, geralmente, ele vai interferir em alguma área que já está em andamento. Então, nós vamos ver isso aqui essa noite. Então, Zorobabel recomeça a construção do templo. Ele recomeça. Quando nós falamos de recomeçar,
automaticamente, nós já estamos falando de algo que foi iniciado e parou pelo meio do caminho, né? Eu vou recomeçar, ou seja, é algo que já tinha dado início, mas parou pelo meio do caminho. Então aí, o texto áureo, irmãos, está no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 10 e 18. E a leitura bíblica em classe, se os irmãos quiserem acompanhar, está no livro de Esdras, no capítulo de número 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10. Amém, queridos? Primeiro, Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ou melhor, Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. Zacarias 4, versículos 6 e 10. Eu vou ler o texto áureo e logo após estarei lendo o texto bíblico em classe, que diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor pelos ministérios do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. A verdade prática diz assim: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Agora vamos lá para a leitura bíblica em classe. Esdras 5, 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Idó, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josua, filho de Zadoque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, agora Ageu, capítulo 1 e 12. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zadoque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Zadoque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Agora Zacarias 4, 6 a 10. E respondeu, e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel tenho fundado esta casa, também a sua mão acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque
quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Que discorrem por toda a terra. Amém, queridos? Estamos diante de uma lição que o nosso pastor Jorge está conosco. Amém, pastor? Deus abençoe. Ora por mim aí. Queridos, nós estamos diante de uma lição, talvez os irmãos tenham estranhado um pouco, pelo fato de não ser textos que, pelo menos há alguns anos, fora a escola dominical, tem muito tempo que eu vejo alguém pregar dentro do contexto do que foi lido aqui essa noite. Por isso que, às vezes, alguns irmãos vai demorar um pouco para compreender. Mas eu vou voltar lá no início. Para os que acompanharam, glória a Deus, vai ser fácil de discernir aí. Mas para os que não acompanharam, nós vamos mencionar, desde a entrada de Judá no cativeiro, até no contexto que nós lemos para os irmãos conciliar o assunto. Senão os irmãos vão ficar um pouco perdidos. Tá bom? Mas a introdução diz assim, ó. Nesta lição, estudaremos como Deus, depois de a construção do templo, ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então eles estavam construindo o templo e ficou 15 anos parado. 15 anos. 15 anos é muito tempo, né, irmãos? Essa casa aqui, ela tem pouco mais de 15 anos, né? Deve ter uns 19 anos. Foi inaugurada em 2001, né? Final de 2001. Aproximadamente 19, 20 anos. Se você começar uma construção e parar ela 15 anos, o estado dela fica bem degradante, né? Naquela época, Wander, não era igual hoje, que as obras eram de concreto, não. Tinha uma mistura de madeira, barro e pedra. Eram as principais formas que eles usavam, o material que eles usavam para construir. Se hoje, que nós usamos o concreto, já é difícil manter uma obra parada 15 anos, os irmãos imaginam naquela época o estado em que aquela obra ficou. Mas aqui, Deus ele levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, dentro do contexto dessa obra parada. Aqui no tópico 1 está dizendo assim, ó, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico, Deus levantou 2 profetas. Primeiro, veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo um convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Veja bem, para que os irmãos compreendam, a história que todos nós sabemos quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que a profecia de Deus tinha determinado que o cativeiro duraria 70 anos. O cativeiro de Israel no Egito, ou melhor, na Babilônia, de Judá e Jerusalém na Babilônia, duraria 70 anos. E a Bíblia diz, irmão Ostramiro, que os 70 anos passaram, então o profeta Daniel começou a orar a Deus. Ah, Senhor, já se passaram 70 anos que o Senhor tinha falado pela boca dos seus profetas. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que o reinado da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele cai. A Bíblia diz que Ciro, o persa, invade a Babilônia
e derrota o reino da Babilônia. Então a Bíblia vai dizer que no primeiro ano do reinado de Ciro, o persa, Deus toca no coração de Ciro para reconstruir o templo que havia sido derrubado por Nabucodonosor quando levou Judá cativo para a Babilônia. Esse é o contexto da história. Então, quando Daniel ora que Deus toca no coração de Ciro, e Ciro levanta pessoas e fala, olha, levanta Zorobabel e diz, olha, volta para a terra de vocês e constrói e reconstrói o templo do seu Deus que foi derrubado. Veja que Deus ele levanta um homem ímpio, porque Ciro, ele não era crente, Bárbara. Mas quando Deus quer fazer algo a favor do seu povo, ele usa quem ele quiser, porque ele tem essa soberania. E foi o que ocorreu. Deus levanta Ciro, e Ciro então levanta uma comitiva. Naquela primeira comitiva que voltou para Judá, irmã Rosimeire, a Bíblia vai dizer que foi aproximadamente 50 mil pessoas, junto com Zorobabel. Zorobabel, Josué, algumas traduções falam Josuá, mas é Josué. Zacarias fala Josué, né? Josuá é a mesma coisa de Josué, que está lá em Zacarias, que é o profeta que estava com as vestes manchadas. Então a Bíblia fala que Zorobabel, ele volta, o rei Ciro chama ele, fala, ó, você vai voltar lá, eu vou te dar uma carta, você vai reconstruir o templo que está derrubado. E a Bíblia diz que o rei então, Wander, ele tira todos os utensílios que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, ele pega de novo, coloca na mão daqueles servos de Deus, e a Bíblia diz que eles conseguem muitas ofertas, os nobres, porque os irmãos imaginam, se o rei começa a fazer alguma coisa, todo mundo quer fazer, não é assim? Aí os nobres começaram a ofertar. Provavelmente o rei falou, eu estou mandando reconstruir o templo lá em Jerusalém, vocês não têm alguma coisa para dar, não? Vieram riquezas, Wander. E principalmente os utensílios do templo do Senhor, porque eles iam reconstruir o templo. E Nabucodonosor tinha levado tudo para a Babilônia, eles iam precisar de tudo de novo. Então o rei faz isso. Vocês vão lá, vocês vão chegar lá, vocês vão dizer aos príncipes em derredor, que vão dar para vocês as madeiras para construir o material, e lá vocês vão reconstruir o templo. A Bíblia diz que eles então juntam essa comitiva e partem para lá. Pelo livro de Neemias, nessa jornada, ou melhor, no livro de Esdras, essa mesma jornada que Zorobabel fez, Esdras gastou 5 meses para fazer ela. 5 meses, Wander. Esdras sai, o Esdras mesmo conta, que ele saiu no primeiro mês e chegou no 5º mês, no 7º dia do 5º mês. Ele demorou 5 meses para ir da Babilônia em Jerusalém. Isso foi Esdras. Mas na primeira ida aqui, Zorobabel, ele não comenta quanto tempo foi gasto. Eles chegaram na Babilônia, ou melhor, eles chegaram em Judá. A Bíblia diz que a terra estava habitada por outros povos. A terra já tinha sido habitada. E a Bíblia diz, irmãos, que então, primeiro, no retorno deles, eles reconstroem o altar. Eu só estou contando a história toda para os irmãos que não acompanharam. Muitos irmãos aqui já sabem de tudo isso. Eles reconstroem o altar. Houve uma grande festa. Aí depois a Bíblia diz que quando eles ganharam uma confiança, uma firmeza, então eles lançam as estruturas do templo no chão. Eles fazem a fundação do templo. A Bíblia diz que quando eles começa a lançar a fundação do templo no chão,
os sacerdotes vieram e fizeram uma grande festa. Tocaram os instrumentos com suas vestes sacerdotais. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os velhos viram a base do templo sendo iniciada, eles abriram a boca a chorar, Wander. Porque eles lembraram de quando o templo de Salomão tinha sido construído. E a Bíblia diz que os velhos choravam por lembrar do templo antigo, e os novos cantavam de alegria por ver o templo sendo reconstruído. E virou um misto de alegria e de sentimentos. Mas isso chamou a atenção de alguém, irmão Adilson. A Bíblia diz que os vizinhos de Judá, quando viu aquela festa, porque a Bíblia diz que fez um barulho enorme, eles vieram correndo para ver o que estava acontecendo, Bárbara. Quando chegou lá, que eles viram que o templo do Senhor estava sendo reconstruído, eles não gostaram nada da ideia. É aí que a história começa, porque eles chegaram para Zorobabel e pediram: Zorobabel, nós queremos participar dessa construção com você. Nós queremos servir Deus juntamente com vocês. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes e Zorobabel não aceitaram. Por quê? Porque aqueles povos eram povos pagãos. Eles não adoravam o Deus de Israel. Eles não serviam o Deus de Israel. Então os sacerdotes do Senhor e Zorobabel não quis a ajuda deles. Vocês não vão participar dessa obra, vocês não vão. Nós não queremos vocês envolvidos nesse trabalho. Aí começou o contexto do que nós vamos comentar nessa noite. Eles se sentiram constrangidos e levantaram contra a obra. Porque, na verdade, nas nossas vidas também é assim. Quando nós estamos, se você está andando bagunçado, parece que você tem mais amizade, não é assim? Agora, quando você firma um propósito de oração na presença de Deus, é difícil, não é, Bárbara? É difícil. Parece que tudo levanta contra você. Parece que tudo vem contra. E foi o que aconteceu com Judá. Os inimigos alvoroçaram. Não, já que eles não querem deixar nós construir junto com eles, nós vamos tentar impedir essa obra. E a Bíblia diz que eles foram tentando até que eles tiveram uma ideia. Nós não estamos conseguindo parar a obra do nosso jeito. Vamos escrever uma carta para o rei. E a Bíblia diz, irmãos, que não era o rei Ciro mais. Era o rei Artaxerxes. Artaxerxes, Bárbara, ele não conhecia o edito do rei Ciro. Então, quando eles escrevem a carta, que Artaxerxes recebe a carta, o que Artaxerxes fala? A carta foi até um pouco maliciosa. Eles falaram assim: olha, esse povo está voltando para construir o templo, mas o Senhor vai ler aí quem é esse povo no passado. Eles lembraram o rei dos pecados de Judá, Wander. Olha para você ver. E a Bíblia diz que quando o rei leu, estava lá mesmo, Wander, que o povo outrora tinha desobedecido a Deus. Olha só.
Aí a Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes, ele escreve uma carta para aqueles homens e dá autorização a eles para parar a construção do templo. Ele escreve uma carta e quando a carta chega, a Bíblia diz que eles vão imediatamente e faz com que a obra pare, Wander. Olha só. Eles receberam uma autorização do rei para parar a obra. Só que o povo judeu, eles tomam uma atitude que para o Senhor foi uma atitude covarde. Por quê? Porque diante daquela carta o povo se intimida. Eles ficam intimidados. Pararam, a carta chegou, Wander. Eles nem falaram assim, mas foi Círio que mandou. Eles podiam ter falado assim, né, Wander? Eles podiam ter escrito uma nova carta para o rei Artaxerxes. Mas eles pararam. Pela profecia do profeta Ageu, dá a entender que Judá um pouco que gostou da ideia. A obra parou. E o que eles fizeram? Abra a sua Bíblia comigo aí no livro de Ageu. Vamos ver o que eles fizeram. Quando eles estão ali parados de construir o templo. Porque a vida, Ostramiro, continuava. Então foi um prato cheio. O templo, a obra do Senhor, ela fica parada durante 15 anos. E eles não iam ficar ali de braço encruzado durante 15 anos. Né? Então, olha só aqui, ó, quando o profeta Ageu, porque às vezes o Senhor levanta profeta para falar conosco, irmãos, e usa os servos dele, às vezes para mexer com nós com uma força maior. Por quê? Para que nós venhamos tomar uma posição mais séria diante de Deus. E foi o que Deus fez com Judá. No versículo 5 do capítulo 1 de Ageu, e a profecia que Ageu traz para eles, irmãos? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Tem umas que falam sactel. Sactel furado. Sactel furado você coloca em cima e sai embaixo. Né? E aí continua, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeres para casa, eu lhe assoprarei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria
casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Olha só essa profecia. O povo, eles achou aquela situação agradável, Wander. Por quê? Porque eles começaram a construir casas para eles mesmos. Todo mundo tranquilo. Está muito parecido com hoje, viu? Todo mundo tranquilo. Todo mundo esquentando a cabeça. Você vem na terça, você vem na quinta, você vem no domingo. Isso não é agora por causa da pandemia, não. Desde antes. Todo mundo sumido. E Deus chegava e a obra não tinha ninguém, Wander. Aí Deus irritou. Chama o profeta Ageu e fala: Ageu, vai lá e fala com eles, que eles vão plantar muito e vão colher pouco. Eles vão, até a chuva, até o orvalho sobre as plantações deles, eu vou diminuir. Por quê? Porque minha casa está parada, minha obra está parada. E quando Deus tem uma obra nas nossas vidas, irmãos, que nós entramos com covardia, Deus não gosta de covardia, irmãos. Ninguém tem desculpa para falar: eu não consigo. Ninguém. Por quê? Porque do nosso lado está aquele que pode todas as coisas. Ao invés de nós tomarmos essa atitude covarde como Judá tomou, nós devemos buscar a Deus. Aí Deus tranca o céu, irmão. O céu está trancado. Eles plantavam, não colhia. Quando parecia que tudo ia dar certo, assim, quando pensava que não, o saquetel furado. Ia tudo embora. Essa palavra é tremenda, porque parece demais com o contexto da gente. É igualzinho. Às vezes a gente está assim. Eu estava lembrando esses dias, quando eu estava fichado, eu trabalhava domingo, trabalhava sábado, feriado, ano novo, Natal, tudo eu dentro de obra, Wander. Olhando, minha profissão é mestre de obra, né? Olhando obra para as empresas. Aí a prova veio. Elias. A prova veio. Porque a prova vem, irmãos. Não adianta nós colocarmos os propósitos só em construir para nós. Isso vai ser provado. Nós temos que aprender a edificar para nós, mas não deixar a obra de Deus parada. Vou pôr no banco, não dá o dízimo, não dá a oferta. Aí vai cola de mel lá e passa a mão. Não é assim? Então, isso acontece no nosso dia a dia. E quando a prova veio, Ostramir, parece que ela veio 3 vezes mais. Coisa que eu nunca vivi na minha vida na prova, eu vivi. Eu nunca tinha recebido uma cesta básica de doação na minha vida. O dia que o irmão chegou lá em casa na porta batendo para me doar uma cesta básica, eu quase desmaiei, eu quase tive um ataque do coração. Porque eu trabalho desde 8 anos de idade. E a gente que tem essa cultura, que eu vim da roça, isso não é brincadeira. Para mim colocar a Bíblia debaixo do braço e sair lá de casa para vir aqui 2 horas da tarde no circo de oração, eu sou tão sistemático com relação a isso, que eu não tenho coragem. No meio de semana. Com medo dos vizinhos me ver e falar: ó, lá vai o preguiçoso lá. Não que os irmãos tenham que fazer isso, mas eu fui criado dessa maneira. Então, quando a prova veio, aí Deus falou com eles aqui pelo profeta: está acontecendo com vocês assim, porque vocês abandonou minha obra. Minha obra está abandonada. É como se eu visse Deus falando comigo.
A obra está parada. Volta a Judá. Aí Deus fala com ele assim, ó, sobe no monte, busca madeira e continua o trabalho. Então, dentro do contexto do que a lição queria passar para nós, é isso. Deus suscita profetas, Ageu e Zacarias, para falar com Zorobabel, que era o líder político. Então eles retornam à construção, Wander. O interessante é que Esdras vai dizer que quando eles começam, eles voltam à reconstrução, os inimigos vêm de novo. Fala, mas o rei já tinha mandado para essa obra, vocês começaram ela de novo? Sobre a ordem de quem? Aí agora, Wander, por que eles não deu essa resposta antes? Aí eles viram e falam assim, o rei Ciro nos deu autorização para recomeçar o templo. Aí os inimigos mandam outra carta, só que aí agora não é Artaxerxes mais, é Dário. Dário lê a carta e fala assim, ó, com o escrivão dele, vai lá, olha se isso é verdade o que estão dizendo mesmo. Quando eles vão lá, Bárbara, o interessante é que os primeiros não achou não. Os primeiros achou para parar a obra. Mas os de Dário vai e encontra a carta de Ciro com carimbo de Ciro lá. Ó. Foi dado ordem para construir o templo em Judá. E tem que dar madeira, e tem que dar dinheiro para a oferta, tem que dar dinheiro para cuidar do sacerdote, tem que dar dinheiro para comprar os bois para fazer o sacrifício. Quando os inimigos de Judá recebem essa carta, Elias, imagina como é que eles foram entregar essa carta para Judá, Wander? Hã? Envergonhados? Eles, ó, devem ter ido com o rosto baixo. Por quê? Porque o rei Dário fala assim, ó, e vocês que escreveram essa carta para mim, não incomoda eles mais não. Pede eles para interceder pela família do rei, pelos filhos do rei, para que a mão do Deus dele não pese sobre nós. E outra coisa, vocês vão ter que dar eles madeira, o dinheiro, o tanto que eles quiserem aí. Está escrito. Então, Deus faz isso conosco. Mas a obra dele na minha vida e na sua vida não pode ficar parada. Porque às vezes, irmãos, Deus ele tem um chamado, Deus ele tem um ministério. Às vezes, o seu ministério é ocupar um banco desse aqui todo culto, só isso. Mas Deus quer que você exerça seu ministério. Ele não quer chegar e ver sua construção aqui parada. Ele não quer. Lá no trabalho, em casa, na escola. Ele quer ver nós construindo. Construindo. Porque nós somos o templo de Deus, irmãos. Só para terminar aqui, alguém lê para mim aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quem achar primeiro pode ler. Só para nós ver onde que essa obra está acontecendo, a obra da construção de um templo. Tem um templo sendo construído, né? Tem um templo sendo preparado aí. Isso, 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha lá, ó. Está na tela lá, ó. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo aí? Quem é o templo hoje? Quem é o templo hoje, irmãos? Nós.
Nós somos o templo. Essa construção, ela não pode ficar parada. Queridos, junta inseto, teia de aranha, mofo, e perde o seu valor de comércio. Né? Quem quer morar em um lugar abandonado? Ninguém. Imagina se nós tomarmos esse contexto para nossas vidas do dia a dia. Será que o Espírito do Senhor vai habitar em nós? Não vai. Né? Então o templo ali era um templo como esse, digamos assim. Mas hoje o templo somos nós. Eu creio que essa lição, eu fiz esse breve comentário para os irmãos salientar de que a obra de Deus em nossas vidas, de que o nosso trabalho para o Senhor, ele não pode ficar parado. Eu creio que deu para os irmãos entender um pouco, amém, irmãos? A hora voou ali e nós já chegamos ao término. Eu peço aos irmãos que continuem acompanhando conosco a escola dominical e nós vamos aprendendo assim, irmãos. Não vamos conformar com esse mundo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou retornar a direção para o nosso pastor Jorge. Amém? Aleluias. Graças a Deus por esta palavra. Nós somos gratos ao Senhor, pois o Senhor tem nos mandado alimento toda terça-feira, alimento especial para nós estarmos saciados, né? Graças a Deus por esta palavra. Queridos, nós queremos retornar ao trabalho ao nosso pastor regional, pastor Jorge, que estará fazendo o fechamento e terminando aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pedindo ao Senhor que nos dê um final de noite abençoado. Orando pela nossa cidade, Belo Horizonte. A partir de quinta-feira, nós estão sabendo isso, creio que vai ser aberto novamente o comércio, pelo menos aquela primeira fase. E eles estão rindo à toa, porque domingo é dia dos pais, né? Então, é isso mesmo? É dia dos pais. Então, vai abrir o comércio quinta, sexta e sábado. Então, vamos orar para que as pessoas saibam e respeitar o que as leis, o que a OMS, que o Ministério da Saúde pede, que é distanciamento, usar máscara e não aglomerar. E tem que orar, porque o povo não é fácil, não. Então, e o prefeito já falou que se aglomerar, vai fechar de novo. O almoço dos pais? Uhum. Ok, entendi. O evangelho está dizendo aqui que na casa, no caso deles, na família, vai cada um ficar na sua própria casa para não aglomerar na casa dos pais, não é isso? Ok, mas se for para aglomerar, é melhor não ir mesmo, né? Porque para poder... Tá, ok. O aviso aqui é o seguinte, que na quinta-feira agora, depois de amanhã, quem vai ministrar a palavra é a irmã Bárbara. Amém, irmã Bárbara? Glória a Deus. Isso. E domingo que vem é culto da família que vai estar pregando o pastor José Darcy, conhecido nosso aqui, nosso irmão Cristo. Ele é... Citou Jesus aqui, né? Bênção. É da casa mesmo, né? Ele é o imediato lá do pastor Djamário Antunes, que é o pastor regional lá na região de São Gabriel. Ok? Vamos orar então? Já estourei, né, Sérgio? Já deu, já estourei. Isso. Então vamos orar então, para que Deus possa nos dispersar a paz dele, que vocês tenham uma noite de paz e um resto de semana abençoado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai,
Meu Deus, muito obrigado por poder ter o privilégio, a alegria, Senhor, de sentar e ouvir a Tua palavra. Deus, é bom ouvir a Tua palavra. Teu servo foi usado pelo Senhor com graça, Deus, com espiritualidade. Ele preparou a lição. E é bom ouvir, Senhor. Ouvir a Tua palavra é algo que nos alimenta, nos traz temor e nos traz temor diante do Senhor. Nós sabemos que haverão dias na face da terra que as pessoas vão querer ouvir e não vai ter quem pregue. Vão procurar de porta em porta, de igreja em igreja para ouvir a Sua palavra e não vai haver quem pregue, Senhor. Nós temos a satisfação, a alegria e temos a liberdade no nosso país de cultuar o Senhor, de nos juntarmos, reunirmos como igreja para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Abençoa o irmão Leonardo, Senhor, Teu servo, Teu filho, abençoa a esposa, os seus filhinhos, dá ao Teu servo graça, supra as suas necessidades, abre as portas do céu para ele. Ó Deus, e que ele seja usado pelo Senhor cada dia mais, que ele possa crescer na graça e no conhecimento, que ele possa sempre estar com a sua armadura preparada, com a sua espada preparada para ser usado pelo Senhor. Nos leve em paz pelos nossos lares, Senhor. Seja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Pastor Vadeci, mais algum aviso, pastor? São só esses dois, né? Certinho? Isso. Levante sua mão, com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Irmãos possam ir para suas casas em paz. Que Deus os abençoe. Todos digam...